Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito do Altíssimo Deus venha iluminar a sua mente, o seu entendimento, para você entender, compreender e praticar a sua santa palavra. Nós voltamos já já. Eu estarei orando por você. Você vai preparando um copo com água, vai colocando coloque sobre o seu rádio receptor, ou seu televisor, smartphone, seja lá o que for, porque nós vamos orar e você depois vai beber essa água para você ficar livre dessas mazelas que estão atormentando o seu corpo, a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo, eu estava meditando nos segredos e mistérios da fé, especialmente um segredo da fé, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer saber como agir a sua fé, como tomar posse das suas bênçãos através da fé. E eu estava pensando, por exemplo, no caso de Caim, porque Abel, seu irmão, foi justificado por causa das suas ofertas de fé, por causa dos seus sacrifícios, que Deus aceitou. O caso de Caim foi justamente o oposto. Caim não agradou a Deus. Deus não atentou, não prestou atenção naquela oferta, porque não havia nada que lhe agradasse. E depois, por não ter aceito aquela oferta, Caim ficou irado. E Deus perguntou: por que caiu o teu semblante? Por que você se irou e por que você deixou o seu semblante cair? Se você não fez o bem, não seria aceito? Se você não fez o bem, é claro que você não ia ser aceito. Então, você há de convir que um dos segredos da fé é a entrega da vida no altar. Porque Abel colocou toda a sua força naquela oferta, quer dizer, ele se empenhou, ele se sacrificou, ele foi diligente, ele foi cuidadoso, ele foi criterioso, rigoroso para chegar diante do altar
de Deus e colocar a sua oferta de sacrifício. O que significava que ele estava considerando Deus alguém importantíssimo, mais importante na sua vida. E isso é claro, isso é uma questão de fé, não é uma questão de fé pessoal. Por exemplo, você vai dar presente para uma pessoa que faz aniversário. Então, você mede a importância dessa pessoa para você. Não é assim? Por exemplo, se você vai dar presente para um amigo, um colega de trabalho, de escola, você compra um presente que vá fazê-lo lembrar-se de você. Mas você não vai colocar toda a sua força, essa é a realidade, essa é a pura realidade. Você não vai dar um presente para um amigo, um vizinho, com toda a sua força, com toda a sua dedicação, com todo o seu cuidado, com todo o seu critério, com todo o seu rigor, de jeito nenhum. Você compra um presente, você passa numa loja qualquer e compra um presente e uma lembrança para aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa é uma filha, é um filho, se é uma pessoa que você ama muito, por exemplo, a sua noiva, o seu noivo, sua mãe, seu pai, não é? Então são pessoas extremamente importantes na sua vida. Quanto maior o grau de importância essa criatura tem para com você, mais você se dedica, mais você se entrega, mais você se compromete com um presente, de acordo com esse amor, de acordo com essa afinidade que você tem para com aquela pessoa. Não é assim? Isso é normal. Isso é normal. Então, qualquer pessoa sabe que o presente que a gente dá ou que a gente recebe define o amor que a gente tem ou que a pessoa tem para conosco. Não é verdade? Eu penso assim, eu acredito nisso, porque se é uma pessoa extremamente importante, você faz o melhor. Você não faz qualquer coisa, você dá o melhor que você tem, o melhor. O mais importante presente que você possa dar vai mostrar que aquela pessoa é importante para você. E foi assim que Deus viu a oferta tanto de Abel quanto a de Caim. E é assim que Deus vê a oferta de cada um de nós no seu altar, a entrega da nossa vida. Essa é a realidade. Jesus disse, da forma como nós damos, nós recebemos. Da forma como nós vamos dar, como nós damos, temos dado, é a forma como nós recebemos. A mesma coisa. Então, se você dá de qualquer maneira, você vai receber de qualquer maneira. Se você dá o melhor, você vai receber o melhor. Caim não deu o melhor. E Deus nem atentou para a oferta dele. Sabia que ele poderia ter dado o melhor, mas ele deu o que não lhe agradou. Ele não era nem obrigado a dar. Você sabe que a questão de dar é uma questão pessoal. Você não é obrigado. Caim não foi obrigado, nem muito menos Abel, a fazer sacrifício, nem dar nada. Mas, por conta da fé de cada um para com Deus, eles manifestaram através das suas ofertas de sacrifício. Quando Deus não atentou para a oferta de Caim, Caim ficou irado. Ele não ficou irado com Deus, ele ficou irado com quem? Ficou irado com o seu irmão.
Mas o que seu irmão tinha a ver com isso? Era injustiça. Se ele tinha alguém que ele devia ficar irado, era com Deus, que não aceitou a sua oferta. Mas ele foi descontar a sua ira com o seu irmão Abel. E é verdade, amiga e amigo, quando a pessoa está em pecado, eu disse isso ontem e repito hoje, que o pecado é um espírito. Quando a pessoa está em pecado, o semblante dela cai, o semblante dela fica caído, descaído. Foi o que Deus falou para ele. Por que você está com o seu semblante caído, descaído? Porque se você tivesse feito coisa boa, você não tinha que ficar irado. Mas porque você não fez coisa boa, você, obviamente, colheu o fruto. Como ele disse, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se todavia procederes mal, olha só, se procederes mal, eis que o pecado, quer dizer, o pecado é um espírito, é uma entidade, eis que o pecado, que essa entidade, jaz à porta, quer dizer, está à porta querendo entrar, a porta do seu coração querendo entrar. O desejo dele é contra você, mas você tem autoridade, você tem poder para dominá-lo. Se você não quiser dominá-lo, o problema é seu, mas você tem autoridade. Então, Deus, antes mesmo que Caim cometesse o crime, Deus o avisou: olha, rapaz, se você tivesse procedido bem, você não tinha razão de você ficar irado, mas você não procedeu bem. Quer dizer, o assunto era entre ele, Caim, e Deus. Não era Caim e Abel. Mas Caim ficou com inveja de Abel, que é o que acontece muito. Eu falei isso dentro das igrejas. A pessoa chegou ontem, né, há pouco tempo atrás, toda oprimida, perturbada, desesperada. Em pouco tempo, menos de um mês, ela tem a sua vida resgatada, restaurada. Foi batizada nas águas, foi batizada com o Espírito Santo, está firme na igreja, e ela está servindo a Deus, está evangelizando, enfim, está dando o melhor de si. Mas isso aconteceu rápido, enquanto que a outra está há anos na igreja e ela continua sendo ineficiente, ineficaz, molenga, mumunha, sabe? Aquela criatura que não faz diferença. Quer dizer, a vida dela está caída, o semblante dela está caído. Você olha para essas pessoas, você vê o semblante descaído. Você vê claramente isso. Mas por quê? O problema é de quem? O problema é do pastor, o problema é da igreja, o problema daquela pessoa que chegou e já conquistou? De quem é o problema? O problema é de Deus? Não, o problema é dela. Porque ela teve a liberdade de dar. E se ela tem dado o que não serve, o que não é de uma dedicação total, que não tem critério, que não é algo valioso, precioso, então como é que Deus vai aceitar uma coisa que demonstra claramente que a pessoa não tem critério para chegar-se diante dele? Não tem critério para chegar diante dele. Entra de qualquer maneira. Não dá, minha amiga. E esta é a razão do porquê muitas pessoas, a maioria, tem sido chamada, mas não tem sido escolhida. Não tem sido escolhida porque ela mesma não se escolheu. Ela tem considerado Deus como outra pessoa qualquer. Ela tem colocado Deus na mesma posição, no mesmo patamar das outras pessoas, do pai, da mãe, do filho, da filha. Então não tem
graça, não tem como a fé dessa pessoa trazer benefícios. O segredo da fé é dar. A pessoa só dá porque ela tem fé. E se ela dá o que não é o melhor, ela teve fé para dar o que não é o melhor. Então também Deus tem o direito de receber ou não. É o direito dele. Eu não vou receber a sua oferta, o Caim, porque ela não me agradou. É lógico. Então, minha amiga e meu amigo, você há de convir que Caim e Abel são exemplos típicos de pessoas, uma que era nascida do Espírito, que era espírito vivificante, e a outra, Caim, que era alma vivente. A pessoa que é alma vivente está sempre com uma oferta desagradável, ingrata para com Deus. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, esse é um segredo da fé. É um segredo da fé. Você sabe por que nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, tem desenvolvido, tem crescido, tem progredido, mesmo a toque de todas as injustiças, calúnias, acusações, processos, todos os males que as perseguições que as pessoas têm nos feito, quanto mais essas pessoas têm julgado pedra em nós, mais nós temos nos dado, mais nós temos realmente agradado a Deus por conta da nossa oferta em favor das pessoas aflitas. São os hospitais, são os abrigos de velhinhos, são os presídios, são os moradores de rua, são os cracudos, enfim, gente que a sociedade rejeita, pessoas que ninguém quer esse tipo de gente. Por quê? Porque são escória para a humanidade, mas para Deus são almas preciosas. E nós vamos atrás dessas pessoas. Nós vamos em todos os lugares, nos becos, nos leprosários, nos lugares de prostituição. Nós não fazemos acepção de ninguém. Por quê? Porque nós olhamos o ser humano como Deus vê o ser humano. Deus vê você, como vê a mim, como alma. Não importa se você é homem, é mulher, é homossexual, é lésbica, se você é bandido, se você é mocinho, se você é ladrão, se você é honesto. Não importa se você é o que é, cheio de erros. Deus vê você como alma. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é negro, é branco, é índio, não importa a sua cor, não importa a sua condição social, Deus vê você como alma. E é assim que nós vemos as pessoas, os seres humanos. Então nós vamos atrás desse pessoal que tem sido escória para os grandes. Por que nós fazemos isso? Porque fomos gerados pelo Espírito Santo. Só quem nasce do Espírito de Deus é Espírito e tem essa visão, e tem esse amor, e tem essa compaixão, e tem essa fé para ajudar os aflitos. Só quem é de Deus, quem nasceu de Deus. Quem não nasceu de Deus ainda é a alma vivente, está pensando em si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo. Então essa pessoa, o lema dela é o seguinte: cada um por si. Cada um por si. Essa é a lei desse mundo, é a lei da selva, é a lei dos homens, é a lei da política nesse mundo, é a lei da injustiça. Porém, Deus tem se agradado da nossa oferta em busca dos aflitos. Então, isso
faz com que a igreja cresça, desenvolva, multiplique. Se você é pastor de uma outra denominação, está nos assistindo agora, você quer ser abençoado? Você quer que a sua igreja cresça como a Igreja Universal do Reino de Deus? Você quer? Então, meu caro, coloque sua vida no altar. Vá em busca daqueles rejeitados. Vai em busca daqueles que não têm nada para te dar. Nada. Que não tem um centavo para te dar. Vá em busca daqueles que estão nas prisões, que não tem nada para te dar. Vá em busca daqueles que estão nas ruas, nos becos, aqueles que não tem ninguém por eles. Você vai ver que o Espírito Santo vai mudar a sua vida. Então, a nossa oferta prova a nossa fé. Esse é o segredo da fé. Esse é um segredo da fé. A nossa oferta prova a nossa fé. A nossa oferta prova a nossa fé da mesma forma como os nossos presentes para as pessoas provam o nosso amor. Essa é a realidade. Essa é a puríssima realidade. Você recebe de acordo com o amor que a pessoa tem para com você. Se ela o ama, então ela te dá o que ela pode de melhor. Se ela não te ama, ela te dá qualquer bijuteria, qualquer coisa comprada aí na esquina, né, da rua. Então, saiba disso. Deus tem que ser considerado como primeiro, acima de tudo. Tudo. Como Ele é o primeiro, está acima de tudo, então a nossa oferta para Ele não pode ser qualquer uma, tem que ser a melhor de todas. Essa é a realidade. Abel fez isso, Caim não fez. E por que ele não fez? Ele se amaldiçoou porque ele matou o seu irmão com inveja dele, que não tinha nada com isso, coitado. Nada com isso. E é assim que tem acontecido nesse mundo, e mesmo dentro das igrejas. Nós vamos agora assistir testemunhos de fé, pessoas que foram abençoadas com o Espírito Santo. Porém, antes dela, nós vamos ouvir uma bela faixa musical e depois nós voltaremos. Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, eu confio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti.
sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Confia em mim, comece a sorrir. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, confio em ti. Meu nome é Solange, eu tenho 43 anos. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu tinha uma vida totalmente cheia de traumas. Eu era uma pessoa cheia de problemas, não psicológicos, mas emocionais, porque eu era mãe solteira de 2 filhos e eu vim do mundo de prostituição. Durante 4 anos eu fui garota de programa. Eu trabalhava na rua. E foi através de um convite do meu irmão que trouxe uma rosa para mim, vendo a minha situação emocional, né, minha vida sentimental destruída. Ele me trouxe uma rosa como convite. Eu me lembro que na época eu não quis ir na igreja, né, com aquela rosa, mas aquilo acho que me incomodou, o próprio Deus me chamando, né, querendo cuidar de mim, porque lá naquele mundo de sofrimento, de dor, lá eu pedia a Deus socorro. Eu estava ali por uma necessidade, para suprir a necessidade dos meus filhos, né? Eu ganhava muito dinheiro, eu tinha bastante, digamos assim, status, dinheiro, mas ao mesmo tempo era miserável. Teve momentos que a gente comia farinha com açúcar com os meus filhos. Ao mesmo tempo que eu ganhava muito dinheiro, eu não tinha nada. Eu vivia na vergonha, porque minha família toda, né, claro, nessa situação, quem é que quer ficar perto de uma pessoa assim, problemática, doente? O pior momento, 2 piores momentos, né? Um foi decisão minha, mas um foi que eu já tinha conhecido meu marido. Ele não sabia que eu era garota de programa, ele não sabia que eu vivia nesse mundo. Estando com ele já nesse relacionamento, teve um fato que, em um programa, nós fomos, né, com o cliente, nós fomos para um lugar separado. A intenção dele era realmente me matar, eu acredito, pela violência que foi e tal. Ali foi onde, quando eu fui embora, eu falei assim, não, agora chega, agora eu tenho que buscar Deus, porque a morte está pertinho de mim, Deus está me dando uma chance. Aí foi onde eu cheguei para o meu marido e falei tudo para ele, olha, assim, 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 só que eu vou buscar ajuda. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Como garota de programa. Só que ali ninguém me julgou, ninguém me apontou o dedo, você é assim ou você é assado. Quando eu cheguei e pedi orientação, porque eu fui pedir orientação, eu pedi ajuda, eu falei, olha, eu sou assim, 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 e quero mudar. A única coisa que eu recebi foi o seguinte, a partir de hoje a sua vida é outra. E a partir de ali, eu tive a impressão que lá, agora vai dar certo. Aos pouquinhos, né, eu fui me libertando ali. Aí eu fui aprendendo sobre batismo, batizar nas águas, depois se entregar, o nascer de Deus. E Deus foi me transformando aos poucos. Foi me fazendo uma nova criatura, né? Aquela pessoa traumatizada, que não confiava em ninguém, que era cheia de mágoas, de sofrimento. Aos poucos Deus foi limpando. Já o meu marido, sendo ele francês, ele já falou, não, a gente vai se casar e eu vou assumir os seus 2 filhos como meus filhos.
Já passou 2 anos depois, nós fomos morar na França. Uma das primeiras coisas que eu fui buscar onde estava a igreja. E aí, né, continuei as minhas correntes lá, do mesmo jeito que eu fazia aqui no Brasil, continuei lá. A minha vida financeira mudou completamente já. Só que, como eu falei, 4 anos passaram, né, e eu ainda não tinha me entregado para Deus, assim, de corpo, alma e espírito. Então eu me dei mais, eu lia mais a Bíblia, eu comecei a buscar mais em Deus, porque se eu queria mais de Deus, eu tinha que me dar mais. Eu me lembro que foi numa quarta-feira, porque eu estava com sede de Deus, eu queria o Espírito Santo. E aí ia ter uma vigília, eu falei, meu Deus, é nesse dia então. Aí naquela vigília que eu tive a certeza de que o Espírito Santo realmente tomou conta de mim. Porque foi algo tão forte, como eu costumo pensar às vezes não dá para explicar. Porque você se sente, quando você recebe o Espírito Santo, você se sente pequena, né? A primeira vez que você está diante de um Deus grande, você se sente pequena, tão pequenininha e ao mesmo tempo tão forte, né? Tão cheia de coragem daí para fazer. Então foi algo assim maravilhoso e a partir daquele dia ali é que eu comecei a ver que realmente o que faltava dentro de mim era o Espírito Santo. Apesar de eu ter tudo já, né, fisicamente. Eu tinha um casamento, eu tinha uma vida financeira abençoada, eu já tinha restaurado a minha família, que já, né, eu tinha perdido por causa da vida que eu levava antes. Mas o meu interior, só eu sabia que eu precisava de algo a mais, que era o Espírito Santo. Então, assim, a partir dali que veio aquela sede realmente de ganhar almas. Muitas outras coisas além de ganhar almas, mas eu mesma me sentia em paz, me sentia, né, não dependia mais nem de marido, nem de filhos, nem de família, não dependia de mais ninguém. Eu dependia só do Espírito Santo e só de Deus. Hoje sim eu posso dizer que eu tenho tudo, né? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho aquele que me fortalece, aquele que me orienta, aquele que me acalma, aquele que né, nos momentos difíceis eu venço a situação e não tenho mais traumas, medos, insegurança, nada disso, porque o próprio Deus, o Espírito Santo está dentro de mim e isso é o mais importante. E hoje eu posso dizer, j'ai reçu le Saint-Esprit, que quer dizer eu recebi o Espírito Santo. Meu nome é Anderson Aparecido de Santana, tenho 44 anos. Antes de conhecer a Igreja Universal, a minha família era bem estruturada. Apesar de tudo isso, eu era carente. Eu era carente de parte de pai, porque eu tinha tudo ao meu redor, eu tinha tudo do bem e do melhor, mas a atenção do meu pai, que eu mais necessitava, que eu mais queria, eu não tinha. Meu pai tinha uma estrutura muito boa, acabou perdendo o serviço que era muito bom para ele, ao ponto de eu chegar a passar fome, não ter nada a comer. Eu e meu pai chegamos até mesmo ir ao supermercado para poder roubar, para poder suprir as nossas necessidades. Meu pai e minha mãe não se davam bem, muito menos eu com meu pai. Eu vendo aquela situação, eu tentei o suicídio. Eu estava no metrô e eu fui me lançar. Eu ia me lançar naquele metrô, mas algo me travou minhas pernas. Minha mãe deixou uma carta, um relato, o que ela ia fazer da vida dela. Minha mãe falou que ia se dar o fim da vida dela, porque ela não aguentava mais. Ela parou em um certo lugar, esperou o ônibus vir, ela ia se jogar. Quando ela se pôs a se jogar, uma mulher de Deus segurou nos braços dela e olhou para ela e disse assim, ó, senhora, não faça isso, Jesus te ama, eu também. E nisso daí ela caiu em pranto e ela estava em frente à Igreja Universal do Reino de Deus, que eu acho que hoje eu digo que foi na época a grande salvação da nossa vida. Eu fui na igreja, o homem de Deus me atendeu com todo amor, que na época eu não contava para ninguém. Tentei encontrar o meu pai, eu não conseguia.
E Ele me deu toda a atenção necessária. Aí foi uma luta. Peguei firme, lutei, perseverei. Minha família começou a mudar. Eu me entreguei e falei assim: ó Deus, já agora que eu estou dando meu tudo. Eu não tenho mais saída, eu não quero mais saída, eu não quero voltar para onde eu estava. Eu quero ter uma vida de felicidade, quero ter uma vida feliz. E fui conversando com Deus, falando. Em certo momento, tive um encontro com Deus. Encontro com Deus não tem como expressar, só quem passa sabe. Porque o amor é um amor imenso, sem definição. É um amor que não tem como explicar. Amor, até digo, amor é insuficiente. O que Deus é. Paz é uma paz tremenda que não tem tamanho. É uma felicidade que explode na alma. Parece que meu peito ia explodir de tanta felicidade. Eu queria pular como um carneirinho. E a vontade que dá na hora, no momento, é querer correr. Eu queria naquele momento correr, sair da igreja, sair correndo, falar com todo mundo. E comecei a falar com todo mundo de Jesus, pela experiência que eu tive. Eu comecei a ter paz, felicidade, toda angústia, toda dor, toda depressão, o suicídio que eu queria dar cabo da minha vida, passou. Eu dou graça ao Espírito Santo, o que Ele fez, a transformação, a mudança, as realizações completas em todas as áreas, porque se não fosse o Espírito Santo, se não fosse Deus, minha vida não tinha mais sentido. Verdadeiramente, hoje eu não estaria vivo. Meu nome é Maria Leni de Melo Silva. O meu passado foi muito triste, porque eu não conhecia Deus e eu me manifestava em casa. Eu tinha muito problema espiritual. Então meu marido chegava até a me amarrar minhas mãos, porque eu via muita coisa. Eu via vulto, eu via vozes, eu queria me matar, eu queria sair correndo, me jogar debaixo do carro. Não cheguei a ir em médico porque meus vizinhos falavam que era espiritual. Meu marido já ia na Universal, eu não ia. Eu era católica, ia na igreja católica. E meu esposo começou a ir na Igreja Universal. Assim, ele primeiro viu um testemunho na televisão. E ele viu o testemunho, a mulher que estava dando o testemunho estava passando o que eu estava passando. Aí ele falou: nossa, é o mesmo problema que minha esposa essa mulher está passando. Eu vou nessa igreja. Aí ele começou a ir na igreja. Aí ele falava: você vai para a igreja comigo. Eu falava: não vou. Mas eu me manifestava tanto que chegou um dia, numa sexta-feira, ele falou: hoje você não vai ficar dentro de casa. Ele faltou no serviço. Eu manifestei feio. Ele me amarrou e me levou amarrada para a igreja. Aí, depois da oração, muita luta, o meu esposo conversou com o pastor tem que fazer muita corrente, a gente começou a fazer muita corrente. Aí um dia, uma reunião no domingo, assim, eu comecei a prestar atenção, aquilo já começou a entrar em mim, as palavras do pastor. Aí eu falei: gente, por que eu não vou querer ficar aqui na igreja? Se o mal que está em mim vai ter que sair daqui. Aí os ombreiros chegavam: dona Leni, a senhora tem que buscar o Espírito Santo, a senhora tem que lutar, o mal que tiver vai sair da senhora. O pastor perguntou quem queria se batizar. Aí eu falei: eu vou me batizar, porque o mal que está em mim vai ter que sair, porque eu não aceito viver essa vida de toda sexta-feira, e era só na sexta-feira que me manifestava. E no domingo que eu fui para a igreja, comecei a buscar, eu me entreguei. Eu falei: oh meu Deus, eu não aceito um demônio na minha vida. O Senhor eu já sou liberta em nome de Jesus, e eu vou ser batizada em nome do Senhor Jesus. E comecei a buscar, lutei, orei, pedi tanto a Deus. Aí eu senti uma paz. Entrou uma paz dentro de mim, meu coração. Eu abri o coração para Deus. Eu determinei que eu ia ser batizada naquele domingo. Eu saí diferente, leve, eu saí alegre, eu saí
flutuando. E tudo mudou na minha vida, na minha casa. Os meus filhos ficou felizes, todo mundo. Aonde eu passo, o povo fala assim, nossa, você é outra mulher. Olha, meu esposo foi operado esses dias no hospital. Eu tive tanta gente ali doente, tudo, sem conhecer Jesus, morrendo. Tinha um rapaz do lado do meu marido, estava morrendo. Ninguém nunca chegou para fazer uma oração. E meu coração pedia assim, vai até ele. E o homem lá, passando mal, agoniado. Aí, eu não aguentei. E Deus cobrando que eu fosse lá. E eu fui lá. Eu falei, ô moço, me desculpe, mas eu posso fazer uma oração para o senhor? Eu perguntei para o filho, olha, o seu pai está em sofrimento. Eu posso falar de Jesus para ele? Aí ele pegou e falou, pode falar sim. Fui lá no leito dele, ele agoniado. Eu falei, o senhor aceita que eu fale de Jesus para o senhor? Ele falou, aceito. Eu aceito sim. Eu falei, então eu vou fazer uma oração para o senhor. O senhor está precisando de Deus, se entrega a Deus. Quando eu terminei de fazer a oração, o homem morreu ali nas minhas mãos. A lágrima do homem, ele deu 3 suspiros. E ali ele morreu ali, com minha mão em cima dele. Eu cheguei em casa, falei para minha filha, para o meu pastor, ele falou, nossa, o Espírito Santo usou a senhora para salvar a alma daquele homem. Eu não vivo sem meu Deus, sem o Espírito Santo. Eu agradeço todo dia a ele, de eu estar viva, que eu poderia ser uma mulher morta hoje, meus filhos ter se criado sem mãe, mas se não fosse Deus na minha vida. Bom, meu nome é Lígia, eu tenho 40 anos. Antes de eu chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa muito triste, era uma pessoa muito vazia. Eu tinha de tudo que os meus pais podiam me dar, eles me davam. Eu não entendia o que era aquele vazio. Até que quando eu cheguei entre 15 e 16 anos, eu falei, chega. Eu não sei para que eu nasci, o pensamento que vinha na cabeça era, para que eu nasci? Sendo que daqui a pouco eu vou morrer mesmo, então eu vou acabar com esse sofrimento. Quando eu deitava, eu ficava maquinando, eu vou pegar a faca, eu vou enfiar a faca no estômago, vou cortar o pulso. E aquilo era constante. E eu peguei todos os remédios que ela tinha, um pote de remédio vencido, e eu tomei. Eu falei, eu vou dar um basta nisso agora. Porque eu não suportava ver aquele vazio dentro de mim que eu não compreendi o que era. Quando eu tomei esse medicamento que eu fui parar no hospital, né, eu já havia ido em algumas reuniões com a minha mãe, mas assim, ia para agradar ela, não prestava atenção nas coisas. Mas eu sabia que ali o médico olhou para mim, olhou dentro da bola no meu olho e falou, não tem jeito. Quando ele falou isso, não tem jeito, eu falei, e agora? Eu vou morrer. Então ali eu entendi que eu precisava de Deus, né? E ali a ficha caiu. Eu falei, eu vou morrer e vou perder minha salvação. Para mim não tem mais salvação. Naquele momento, mesmo ali no hospital, mesmo sem entender da fé, sem compreender o que era a fé, eu falei com Deus ali. Em pensamento eu falei com Deus e eu pedi para Deus me tirar daquela situação. E ali eu vi a mão de Deus. Ali mesmo eu já vi a mão de Deus. E daí depois disso eu comecei a ir para a igreja. Não só ir para a igreja, eu quis um compromisso com Deus. Quando eu cheguei na igreja, a minha oração foi, meu Deus, o Senhor muda a minha vida a partir de hoje. Tira esse buraco, esse vazio que eu não compreendo o que é isso, né? Mas eu quero que o Senhor tire. Caso contrário, quando eu sair daqui, se o Senhor não for tirar, então deixa um caminhão passar por cima para não sobrar mais nada. Esse foi eu fiz aquele desafio ali com Deus. E desde então, daí passei a participar de todas as reuniões, né? Reunião de libertação, a reunião do Espírito Santo, né? Eu não quis apenas me livrar daquele buraco, eu queria conhecer a Deus. Eu quis um encontro com Deus. Foi aí que eu comecei a buscar, primeiro, né, buscar libertação,
Jesus me libertou, saiu aquele vazio, né? Já não tinha mais aquela angústia, aquela vontade de morrer, já tinha acabado. E eu busquei o Espírito Santo, eu busquei um novo nascimento. Né? Eu ia para as reuniões de quarta, de domingo, mas não só nessas reuniões, eu comecei a fazer propósito com Deus, porque eu queria conhecê-lo. Eu falei para Deus, eu não aceito estar dentro da igreja, as pessoas me falarem que existe um Deus tão poderoso e eu não te conhecer. Eu não aceito ser mais uma. Eu não aceito sentar apenas nessa poltrona e assistir uma reunião e ir embora. Eu quero te conhecer. E foi isso que eu fiz, eu me empenhei com jejum, me empenhei em buscar Deus, em ler a Bíblia, em conhecer a vontade de Deus para a minha vida. E eu recebi o Espírito Santo, não foi na igreja, né? Eu recebi o Espírito Santo, foi na minha casa. Eu estava um dia, passando roupa, e ali eu estava louvando a Deus, cantando, e ali falando com Deus que eu queria o batismo. E naquele momento aconteceu. Né? E foi maravilhoso, porque ali eu percebi o quanto Deus me amava. Ali eu realmente, eu fui selada, né? Então assim, eu passei a ser filha. Eu não era mais uma dentro da igreja, eu não era mais uma no mundo. A partir do momento, né, que eu recebi o Espírito Santo, o que mudou dentro de mim? Aquela menina que era vazia, sem graça, aquela menina que era medrosa, aquela menina que era tímida, né? Ela mudou, né? Ela passou a ter força, né? Não que há situações, óbvio, que a gente sente medo, né? Pelo desconhecido, medo de algo que você nunca enfrentou e você tem que enfrentar, mas eu encaro, né? O Espírito Santo, ele me dá essa força, ele me faz forte, o Espírito Santo me dá segurança, o Espírito Santo, ele me dá paz, ele me dá alegria, me dá domínio, né? Que eu não tinha, e hoje ele me dá domínio. Hoje, se as pessoas me desprezarem, se amigos me desprezarem, quem quer que seja, eu não estou sozinha, eu tenho certeza disso. E não tem preço, nada paga isso. Nada paga a paz, nada paga, né? Não tem valor. Né? O valor disso é grandioso demais. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter conhecido Ele, por ter conhecido a fé, por ter conhecido e por Ele ter, né, me selado. Oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz, Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Graças a Deus. Vamos falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Você tem a água aí, eu também tenho a minha aqui. Vamos falar com Deus. Ó meu Pai querido e amado, eu não quero tão somente te pedir por essas pessoas. Eu quero colocar a minha vida neste momento em intercessão por cada uma delas. Por isso, eu coloco a minha cabeça aqui no vídeo para que as pessoas que colocaram suas águas, copo com água, garrafa com água, ou a própria cabeça no vídeo também, elas venham ser tocadas por ti. Porque neste instante, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós unimos a nossa fé, nós concentramos a nossa fé
essa criatura que está sofrendo, meu Pai, como foi o caso da Solange, que vivia na prostituição e um dia, quando chegou na igreja, ela se entregou e o Senhor veio, o Espírito Santo veio sobre ela e ela deixou de ser prostituta. Também o mesmo aconteceu com o Anderson, que queria se matar porque ele não tinha pai. E de repente chegou na Igreja Universal e encontrou-se contigo. Assim também, meu Pai, como essas pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela Tua presença, o mesmo vem acontecer na vida dessa gente que me ouve agora. Vem acontecer com cada um que está unido nessa fé, que está ligado nessa fé. Eu sei que se o Senhor for pesar quem vale a pena, ou quem tem valor, ou quem merece, nenhum de nós vai ser atendido. Mas é como nós já falamos, o Senhor nos vê como almas, independentemente dos nossos erros, nossas falhas, independentemente dos pecados que nós cometemos, nós nos voltamos para Ti, meu Senhor. E nesse instante eu te peço, eu te suplico, venha envolver cada um de nós, porque nós nos entregamos a Ti, meu Pai. O melhor que nós temos é a nossa vida. Mas mesmo assim, muitos dizem, minha vida não vale nada. Pois bem, nós sabemos que mesmo não valendo nada, ela é preciosíssima para Ti. E por isso nós colocamos-las no Teu altar neste momento. Ó meu Senhor Espírito Santo, venha sobre essa criatura e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Como o Senhor fez no passado, faz no presente, para que o nome do Teu Filho, Jesus, seja glorificado. Seja livre, minha amiga e meu amigo. Sejam livres agora todos os que participam desta oração. Sejam libertos de todas as mazelas, de todos os demônios, de toda a bruxaria, de toda a feitiçaria. Sejam livres de todas as doenças, enfermidades, seja câncer, seja febre amarela, seja lá o raio que for, sejam livres agora. E esta água seja consagrada, ungida, para que ao beber dela, todos sejamos livres de todas as mazelas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem digam amém. Graças a Deus, e beba da água. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu
Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, eu tenho certeza que Deus nos ouviu. E só em ouvir essa canção, a gente sente algo diferente, porque essa é a expressão que nós sentimos para com Ele agora, não é verdade? Só temos essa palavra para dizer para Ele: olha, meu Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos dado essa fé, essa certeza de que o Senhor está sempre pronto para ouvir aqueles que te invocam, aqueles que se entregam para ti, que se oferecem para ti do jeito que Abel se ofereceu. Então, a resposta, eu tenho certeza dessa resposta, graças a Deus. E eu quero que você saiba, quarta-feira nós teremos aquela reunião especial às 10 da manhã, às 3 da tarde, também às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão e nas demais igrejas universal do Reino de Deus. Não importa se a igreja que você vai, se essa igreja universal é simples, é uma igreja bem simples, longe de tudo e de todos, não tem conforto, não, mas tem um homem de Deus, tem um servo de Deus. Ali também tem um altar, e nesse altar você vai colocar a sua vida. Não importa se é no Templo de Salomão ou se é numa igreja bem simples, não importa se é um bispo ou se é um pastor ou mesmo um auxiliar de pastor, é um servo de Deus, está dando a sua vida em favor de você. Então vá e receba o que Deus vai lhe devolver através dessa criatura que é dele, nesse lugar simples ou mesmo no templo. Não faz mal. O importante é a sua entrega. A oferta que Deus se agradou, que veio de Abel, foi colocada num altar simples, que não era construída com todo o requinte que nós temos hoje, não. Foi no meio do monte, um monte simples, mas ali Deus viu e recebeu a oferta de Abel. Que seja assim a sua vida, uma oferta viva no altar de Deus, seja ele no Templo de Salomão ou numa igrejinha bem simples da Igreja Universal do Reino de Deus. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pelas vezes em que eu me perdi e o Senhor me achou, pelos erros que eu cometi e o Senhor perdoou, pelas vezes que me entristeci e o Senhor me alegrou, pelas lágrimas que derramei e o Senhor enxugou, eu te agradeço. Pelas vezes que me enfureci, o Senhor me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi e o Senhor relevou, nos momentos em que eu me afastei e o Senhor me encontrou.